As origens da roupa de Bunny Girl nos remetem à icônica coelhinha da Playboy, um traje desenvolvido pela então citada Playboy Enterprises, com o intuito das mulheres usarem em seus clubes e desde então se tornou um ícone mundial de sex appeal e sedução, que eventualmente abriu seu caminho para o Japão, onde encontrou um novo surto de popularidade ganhando destaque na mídia japonesa, especialmente na forma de anime e mangá, e com isso surge uma das obras mais quentes dessa temporada, Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai, uma obra sensacional que não tem absolutamente nada a ver com Bunny Girls, tornando todo esse parágrafo aqui completamente inútil. Você só tinha um trabalho, título! Bunny Girl Senpai é um dos meus animes favoritos desta temporada, e isso não é pouca coisa em uma temporada mais acumulada do que uma torre de cartas de uns 13 níveis. Então eu só queria falar um pouco sobre isso, beleza? Porque não havia nada mais tão enganoso do que um título e um pôster que implicasse que isso ia ser algum tipo genérico de light novel cheia de fanservice bem servido. E olha só, desta vez nós temos coelhinhas, e você não é tão estúpido pra assistir isso só porque tem coelhinhas nele, né? Porque eu fui. Apenas para ser atingido por um dos mais comoventes, viciantes e bem escritos dramas de personagens que eu pude ver no ano todo, lidando com pressões sociais e psicológicas que cercam a nossa adolescência e o nosso crescimento. Então hoje eu só queria mostrar um pouco de amor, sabe? Dar uma luz para qualquer um de vocês que possa ter evitado o anime por conta do título e do pôster e também, claro, responder a pergunta na mente de todo mundo. Por que se chama O Malandro Não Sonha com a Coelhinha Senpai? Eu não faço ideia! Rabbit Grill Senpai foi feito pelo estúdio Cloverworks, que na verdade é uma ramificação da A1 Pictures, que se você não sabia é o estúdio poderoso que fez animes super populares como Zetai Yareru Grease Shinwa em 2008. É isso aí, e isso é tudo que eles fizeram, tá? Não tem mais nenhuma produção decente pra falar, então eu acho que a gente não vai encontrar mais nenhuma pista por aqui. Ele conta as aventuras estoicas do espertinho Sakuta, enquanto ele encontra diferentes garotas afligidas por esse fenômeno conhecido como síndrome da adolescência. E o que é essa síndrome misteriosa? Bom, na sinopse do enredo é descrita como experiências anormais com rumores na internet causadas por sensibilidade e instabilidade durante a adolescência. Sim, eu sei. O que? Você quer dizer que é tipo como bolas caindo, pelos do corpo crescendo, o período começando? Dr. Google, eu me pergunto se já existe um nome pra todos esses sintomas que existem nessa obra e que talvez ela tenha esquecido de algum... você tá de brincadeira comigo? A obra não expressa adequadamente no seu título ou na sinopse do enredo o que realmente é a síndrome da adolescência, e mesmo que você tenha assistido o anime, isso não é tão simples de descrever. A síndrome é basicamente algum tipo de fenômeno sobrenatural em forma de manifestação de um problema que alguém está passando. Por exemplo, você pode ter cortes aparecendo repentinamente em uma adolescente que está sofrendo bullying virtual, ou uma celebridade local desaparecendo da percepção de todos devido aos seus conflitos internos de querer estar aos olhos do público. E assim, a série se define seguindo a liderança do protagonista, pois ele ajuda vários personagens através dos seus problemas pessoais para superar a síndrome da adolescência que os afetou. E olha, eu sei o que você tá pensando. Um cara resolvendo diferentes fenômenos sobrenaturais de garotas aflitas em um formato de arco completo com diálogos espirituosos? O que é isso? Uma nova temporada de Monogatari sem a quebradinha de pescoço? Merda, e qual é a ordem certa de ver isso? Bakemonogatari, depois de ser Monogatari, e aí você tem essa nova temporada, o Norme Monogatari? Embora aqui tenha aquela sensação de déjà vu que já vimos algo assim em outras light novels bem conhecidas como a franquia de Monogatari, Oregairu e talvez até mesmo um toque leve de Haruhi. Mas eu sinto que essas comparações são somente superficiais, porque Bunny Girl é realmente capaz de criar sua própria identidade. Sakuta e Hachiman podem ser parecidos, ambos sendo solitários com uma perspectiva de vida semelhante, mas o raciocínio por trás de seus traços de caráter é totalmente diferente. O Sakuta é mais sobre ignorar propositalmente as normas sociais, ele lê a atmosfera e opta por ir contra ela, e é muito diferente do narcisismo pessimista do Hachiman. Já as garotas de Monogatari são uma brincadeira com os clichês dos arquétipos dos personagens de anime, subvertendo as nossas expectativas sobre esses traços aos quais estamos acostumados, dando muito mais profundidade de história pra elas. E é por isso que as aparições não têm nada a ver com a síndrome da adolescência, porque a razão dos personagens que são afetadas pela síndrome são totalmente diferentes. Você tem personagens que estão lidando por cima com problemas e inseguranças que muitos de nós enfrentamos ou podemos ter enfrentado durante a adolescência e a puberdade. E personagens pelos quais você tem uma aversão eventualmente se tornam simpáticos quando você descobre que experiências de vida os tornaram assim. Porque mesmo que você não seja relacionado com eles, você pelo menos chega a compreendê-los. O que a síndrome da adolescência faz é aumentar as apostas. Isso força esses personagens a enfrentar os seus medos e as falhas mais profundas em um curto período de tempo. E o que isso significa pra mim é que eu investi incrivelmente rápido. Cada personagem é desenvolvido ao longo do seu arco, que é rápido, mas parece natural, graças à situação em que eles foram colocados. E no final do episódio 3, você já esteve
naquela jornada emocional que você pensa consigo mesmo: nossa, aquilo poderia ter sido o clímax da série, bem ali. Então você lentamente percebe que, puta merda, isso aqui ainda tá no episódio 3. Cada personagem tem algo diferente pra dizer, e as suas síndromes da adolescência se manifestam de umas maneiras loucas, mas interessantes. Tem até um arco em que o protagonista tem que viver em um loop temporal, sendo acordado por sua irmãzinha mais nova, que, você sabe, não desencadeou qualquer TEPT pra mim ou coisa do gênero. Ai, meu Deus, por favor, não! Eu não aguento isso uma segunda vez! Mas estamos esquecendo a razão pela qual a síndrome da adolescência é diferente de qualquer outro fenômeno sobrenatural nos animes, e você vê isso porque Bunny Girl Senpai realmente explica o seu fenômeno. Olha, deve haver pessoas confusas sobre o que a síndrome da adolescência realmente é, mas na verdade a obra leva isso em consideração, e ela torna esses fenômenos mais fáceis de entender para a maioria das pessoas, descrevendo eles usando as teorias da mecânica quântica. Peraí, deixa eu dizer essa última frase de novo. Deixando as explicações nada a ver da mecânica quântica de lado, outra coisa que se destaca com louvor é a química entre os personagens e os diálogos. E tirando o formato da obra que resolve os fenômenos sobrenaturais em cada arco, eu sinto que é aqui que a maioria das pessoas obtém as vibrações de Monogatari, e eu uso isso como um elogio. A escrita é incrivelmente espirituosa e torna as simples trocas entre os personagens muito envolventes, especialmente entre a nossa dupla principal. Ao invés de apenas ter um idiota sarcástico, todo mundo é um espertinho e todo mundo está tentando constantemente elevar o nível da conversa, então o diálogo parece menos como uma troca de palavras e mais como uma luta de boxe de inteligência. E isso torna uma conversa sobre os tópicos mais mundanos tão viciantes de assistir. Eu nunca fiquei entediado só de ver os personagens falando besteiras, embora eu não tenha certeza do quão saudável é admirar este diálogo, mas eu quero dizer que eu não pude deixar de ficar encantado com a impassível força do Sakota, com aquela cara de morto dele, de conseguir falar tudo o que ele pensa, mas aí você chega a um ponto em que você vê ele falando as merdas mais inadequadas possíveis, o que em situações sociais normais você nunca diria, mas em sua mente é tipo... Eu também. Porém, eu estou perdendo o motivo número 1 pelo qual alguém iria querer assistir a este anime. E é claro que é as waifus, meu camarada! É raro você encontrar uma obra com um monte de waifus tirar pra escolher. Tipo assim, me ajuda aí, Bunny Girl Senpai. Existem tantos sorrisos que eu posso proteger e muitas vezes que o meu coração pode parar de bater e tantos doujinshis que eu vou poder ler... Não, peraí, essa última fala é mentira, tá? Entende? Quando o elenco é tão simpático assim, você pode escolher entre uma variedade de tantas garotas incríveis e a Kaede. Você tem a Koga, você tem a Futaba em 2 sabores adoráveis, e você tem alguém que não fez nada além de assistir Eromanga Sensei em toda a sua vida. E então você tem a última edição. A irmã da Mai. No entanto, em meio a tudo isso, há uma que se destaca de todo o resto, e é claro que é a nossa garota principal, a própria bebê Gahara, Mai Sakurajima, que tem a mistura perfeita de um humor seco, um coração forte, mas terno, e uma corada pela qual vale a pena morrer, e te proporciona momentos inesperados de fofura com um leve toque de tsundere aqui e ali. Se o waifuísmo fosse uma arte, ela seria a grande Capela Sistina das waifus, mas sabe, ao invés de pegá-la de surpresa, ela prefere te derreter em surtos de fofura inesperados. Perdemos o sinal! Estamos perdendo ele! Ele vai morrer! E isso é basicamente Bunny Girl Senpai, o anime que não tem nada a ver com coelhinhas. Tipo, só essas 2 cenas aqui. No geral, eu devo dizer que Bunny Girl Senpai tem sido absolutamente incrível até agora. Quando eu comecei a assistir, era difícil pra mim identificar exatamente o porquê eu me conectei com o anime tão rapidamente, e embora eu pudesse mergulhar mais a fundo no significado geral da síndrome da adolescência como um conceito, no fundo, eu não achei que foi tão complicado pra mim. E podemos pensar da seguinte forma: você tira o estranho fenômeno sobrenatural, você tira toda a baboseira da mecânica quântica e até as influências que foram emprestadas, e o que resta são personagens muito humanos que estão lidando com seus problemas. E problemas que muitos de nós poderíamos ter enfrentado durante o nosso tempo no ensino médio. Nem sempre é necessário haver uma força sobrenatural para manifestar as nossas falhas e inseguranças mais profundas que estão sempre presentes nessa era digitalmente conectada. O cyberbullying, o medo de ser julgado por nossas normas sociais, nossas percepções online versus nossas percepções reais e simplesmente aceitar parte de nós que odiamos. Muitos podem descrever as dificuldades que enfrentamos no colégio como uma angústia adolescente idiota, mas nem sempre é esse o caso.
caso. Alguns desses problemas nos acompanham até a vida adulta, e alguns de nós ainda têm as mesmas inseguranças que vão se alimentando todos os dias das nossas vidas. Elas não desaparecem magicamente quando ficamos mais velhos, e são as nossas experiências durante o crescimento que ditam como vamos abordar esses problemas como adultos. Bunny Girl Senpai consegue capturar esse sentimento de uma forma totalmente única, nos mostrando o que teria acontecido se alguém estivesse lá para nos ajudar a enfrentar essas provações quando éramos mais jovens. E escrito com o tipo de química seca que você raramente consegue ver. Se você olhar para os vários casos, o diálogo viciante, o elenco adorável ou a Mai na estranha roupa de coelhinha, você estaria prestando um péssimo serviço a si mesmo se perdesse a chance de ver essa obra, porque no fim das contas, Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai, meu amigo, vale muito a pena. E aí, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito neste mês ao Joseph Warren, Supreme Saiyan, Sandal Fan, Sisters10086, Elifal e todo mundo do Patreon por me dar suporte neste mês e fazer este vídeo ser possível. Eu sei que já faz tempo desde o meu último upload, mas tem muita coisa preparada para este mês. Tem muitos vídeos que estão para sair, além de, claro, temos a análise de fim de ano. Então esse vai ser um mês muito ocupado para mim. No ano passado eu só tinha um dia de folga no mês inteiro e isso era justo no Natal. Então, eu espero muito que esse caso não se repita esse ano. Enfim, isso era tudo, gente. Espero que não tenham sentido muito a minha falta. Eu sou o Giguk e até lá eu vejo todos vocês na próxima. Ah, você...